Boa tarde. Eu sou Léo Bernardes, arquiteto de soluções da AWS para saúde, setor público. Eu estou aqui com o Murilo Servato, que é gerente de inovação do Hospital Albert Einstein e fundador da Varsomics, e nós vamos apresentar para vocês como acelerar o processamento de genoma utilizando a nuvem da AWS. Eu vou começar com um contexto mais geral. Para quem está começando na jornada de processamento de genoma, alguns desafios são muito próximos de clientes de outras indústrias que estão adotando a nuvem para viabilizar a sua reinvenção digital. Esses clientes reconhecem que devem implementar mudanças, mas enfrentam problemas com excesso de custos, eventos de segurança, ameaças da competição nativa digital e falta de pessoas capacitadas. E isso impede que essas organizações reinventem com qualidade e colham os benefícios prometidos por esse processo. E as empresas têm dificuldade de realizar o seu potencial por meio da reinvenção por conta de um equívoco de que a transformação digital seria um problema exclusivo de tecnologia. Pelo contrário, pesquisas e a experiência mostram que as organizações devem priorizar as suas pessoas e a sua cultura se quiserem competir na nova economia e se defender da competição nativa digital. A AWS trabalha de trás para frente, ou seja, a partir dos resultados escolhidos pelos clientes, para fornecer orientação, soluções, programas e serviços para habilitar essas organizações a reinventar com sucesso. Líderes que alinham a sua organização à visão compartilhada, focam nas pessoas e na cultura, implementam novos modelos operacionais e transformam as suas organizações em data-driven, têm mais chances de ter sucesso no seu processo de reinvenção. Falando mais diretamente sobre genômica, essa reinvenção das organizações, somada, associada ao avanço da tecnologia, está acelerando o uso da genômica no mundo. Em 2002, o custo médio para se sequenciar um genoma humano era de cerca de $100 mil. Hoje nós estamos chegando na casa dos $600. Isso gera, ao mesmo tempo, como consequência, um aumento exponencial dos volumes de dados que são associados à genômica. Hoje, um único sequenciador moderno pode gerar cerca de 50 terabytes de dados por dia. E essa adoção ela é vista em diversos setores, diversas indústrias, não só na saúde humana, e por empresas privadas e instituições públicas que fazem pesquisa científica, pesquisa de medicamentos e genômica clínica, no caso da saúde humana, mas também em outras indústrias como a agricultura, por exemplo, que vem aplicando genômica com qualidade em iniciativas de saúde animal e proteção e produtividade de safras, por exemplo. Dado essas questões, são algumas considerações-chave que são específicas para workloads de genômica. Os desafios dos workloads de genômica eles estão ligados necessariamente à variedade, volume e velocidade dos dados. Existem múltiplos tipos de dados de genoma. Vou dar só alguns exemplos. A sequência completa do genoma, onde nós estamos trabalhando com os mais de 3 bilhões de pares de letras que formam o genoma humano. Ou a sequência completa do exoma, por exemplo, que é cerca de 1% desses dados, mas que outras análises devem ser executadas sobre eles. Não é? Os dados genômicos variam entre dezenas e centenas de gigabytes por amostra. E os volumes são imensos, impressionantes. E estão crescendo rapidamente, cada vez mais rápido, devido à melhoria contínua das tecnologias de sequenciamento. Para responder, acompanhar esse crescimento e enfrentar os desafios de diversidade e complexidade desses dados, é importante que a gente possa contar com computação escalável. O processamento de genoma ele tem muitos passos interligados, ele conta com workflows muito complexos, e são todos intensivos em computação, do início ao fim.
E as necessidades computacionais de cada passo desse processo são distintas de acordo com a análise que está se fazendo, com a ferramenta utilizada para essa análise. E também os custos devem estar na ordem do dia, porque é necessário prever o quanto isso vai custar no curto e no longo prazo. Um outro ponto importante para a genômica é o acesso a datasets de larga escala. Esses datasets são relevantes porque eles são referência para a identificação de variantes e eles servem como base suplementar para enriquecer as análises genômicas e melhorar a qualidade dos insights gerados. O AWS Registry of Open Data provê acesso a datasets abertos que podem ser incorporados e integrados aos workloads de genômica. E a AWS trabalha com clientes de genômica já há muitos anos, há quase uma década. Né? Nós temos clientes em Big Pharma, centros médicos acadêmicos, centros de pesquisa de câncer, hospitais, enfim, e outras indústrias também, que executam diferentes tipos de pesquisa utilizando tecnologia AWS. Utilizando fornecedores de software que trabalham com as suas ofertas na AWS, parceiros AWS e AWS Professional Services que ajudam a empacotar e aplicar os serviços que respondem às diversas necessidades desses clientes. Muitos desses trabalhos são feitos em escala populacional. Então, estamos falando aqui de grandes escalas de trabalhos realizados utilizando tecnologia AWS. E a AWS ajuda as startups de genômica, startups que trabalham com análise terapêutica, análise diagnóstica e que produzem ferramentas, soluções e serviços também especializados em genômica. Para além da iniciativa privada, né, hoje milhões de indivíduos participam de programas de sequenciamento populacional. Esses programas eles têm a intenção de pesquisa, eles trabalham sob a perspectiva de pesquisa, que visam compreender como tratamentos e terapias podem ser adaptados, podem ser modificados, personalizados, para atender a esses indivíduos ou a esses grupos de indivíduos específicos. Desde 2013, cerca de 14 países trabalham com programas nacionais de genômica, iniciativas nacionais de genômica, e isso vem crescendo. Isso vem subindo de 6 iniciativas em 2014 para mais de 50 programas presentes em 2021. E dado esse aprendizado, né, esse aprendizado que a AWS tem do tempo trabalhando com genômica e da interação com os seus clientes, nós identificamos 5 áreas-chave que são importantes para se implementar um workload de genômica com efetividade, com qualidade. A primeira é a transferência de dados e storage. Aqui, novamente, nós estamos falando de volumes de dados impressionantes, volumes de dados muito grandes e que precisam ser utilizados. Né? A ideia das instituições é aprender com eles e poder compartilhar esses dados, caso isso esteja no pipeline, essa seja a intenção, o compartilhamento dos dados. A ideia geral aqui em transferência de dados e storage, e eu vou entrar na tecnologia por trás de cada uma dessas áreas-chave e trazer exemplos de clientes que implementaram soluções com sucesso em cada uma dessas áreas. Mas aqui a intenção é conseguir mover esses dados para um local onde eles possam ser armazenados de maneira econômica, né? Porque estamos falando de grandes volumes, então custos aqui é sempre uma questão muito importante. Mas também pensando na preservação desses dados para outros efeitos. Para disaster recovery, por exemplo, para pesquisa clínica, histórico de dados de genômica para pesquisa clínica e para auditoria e controle. Uma vez os dados armazenados, a gente passa para análise secundária e automação de workflows. Eu já mencionei, workflows de genômica são muito complexos, contam com muitos passos interdependentes e precisam ser gerenciados da melhor maneira possível. A análise secundária é um processo muito intensivo em computação e a ideia aqui é simplificar esses processos e abstrair a complexidade das camadas de computação, da camada de execução do workflow
e, se possível, da camada de bioinformática, que possibilita a interpretação, né, desses dados, interpretação e anotação das variantes, no caso da análise secundária. A terceira área-chave é agregação e governança de dados. Os dados de genômica precisam ser agregados, né, a outros dados, ligados a outros dados, sejam dados clínicos, e esses dados eles adicionam contexto e aprendizado, né? Mas isso precisa ser feito aplicando o nível correto de governança a esses dados, uma vez que ninguém quer dar acesso aos dados a pessoas que não deveriam ter esse acesso, mas nós queremos facilitar a descoberta, facilitar a exploração desses dados, e sem ter que criar para isso uma estrutura complexa, ou que esses dados tenham de ser recriados a cada análise, que é um processo muito penoso e custoso, não é? A quarta área-chave é a interpretação e deep learning, e aqui a ideia é facilitar, né, suportar pesquisa, mantendo a privacidade dos pacientes. Então a governança acompanha esse movimento para interpretação e deep learning, mas nós precisamos ter capacidade de explorar esses dados e construir hipóteses a partir deles, né? E também estamos falando aqui de um passo intensivo, muito intensivo em computação. Então nós precisamos aplicar a capacidade computacional e as ferramentas necessárias para continuar esse ciclo de aprendizado e captura de valor desses dados, seja via pesquisa clínica, seja via aplicação direta para os pacientes, né? E a quinta área-chave é segurança. E segurança é uma coisa que não se pode deixar de falar, especialmente quando nós estamos tratando de dados de saúde, que são tratados em boa parte do mundo hoje como dados pessoais sensíveis, né, dados que são relacionados a indivíduos e sujeitos à regulação de privacidade. E para responder a essas necessidades, nós temos a AWS for Genomics. A AWS for Genomics é um conjunto de serviços de propósito específico, ou seja, criados para a genômica, de soluções nativas da AWS e de parceiros, né, que contam com ferramentas comerciais e open source e que visam ajudar nesse processo de tradução dos dados crus de sequenciamento de genoma para insights acionáveis, né, e que isso seja feito de maneira escalável, segura e econômica. E quais são as vantagens, né, da AWS for Genomics? Primeiro, a gente pode padronizar e proteger os dados, reduzindo os custos e melhorando o tempo de resposta da análise genômica. E aqui tempo é uma questão importante, não só porque na nuvem, na AWS, você paga pelo que você usa, então quanto menos tempo você usa, menos você paga, mas porque tempo, quando nós estamos falando de genômica clínica ou de aplicações para pacientes, estamos falando de doenças raras, por exemplo, ou estudos de câncer, tempo é uma variável importante e gera um impacto muito grande no desfecho clínico. Tem essa capacidade, né, de gerar um grande impacto no desfecho clínico dos clientes. Então nós não estamos falando só de impacto para as organizações que podem economizar, reduzindo o seu tempo de consumo de computação, mas para os pacientes via a aplicação dessas técnicas de estudos de genoma. Infraestrutura como código, para que se possa reduzir o overhead operacional associado à infraestrutura e dedicar os recursos especializados para estudos, para desenvolvimento de pipelines de genômica e para análise, ao invés da gestão e operação de infraestrutura. Acelerar a experimentação é importante, porque em pipelines de genômica, em geral, bioinformatas e cientistas de dados fazem muita experimentação, por exemplo, precisam iterar nos seus workflows rapidamente para fazer comparação entre versões de códigos de processamento ou conjuntos diferentes de parâmetros utilizados para esse processamento. Storage como plataforma em um amplo espectro de instâncias de computação. Perdão, aqui nós estamos falando de serviços como o S3 para armazenamento de dados, o S3 Glacier para armazenamento de dados de longo prazo e baixo custo, FSX for Lustre, por exemplo, para um repositório de dados para computação de alta performance, instâncias F1 do EC2, que contam com FPGA para aceleração de hardware personalizada, instâncias com GPU para trabalhos de Data Analytics, instâncias Spot para redução de custos,
Isso tudo é muito necessário em workload de genômica, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Serviços gerenciados são importantes porque, novamente, reduzem o overhead operacional. Os operadores se afastam da linha de comando, eles deixam de fazer trabalhos de gestão e operação de infraestrutura e passam a contar com segurança, uptime e SLAs dos serviços que são gerenciados pela AWS. E flexibilidade. E aqui nós estamos falando de containers e de arquitetura serverless. E para a gente isso é um ponto-chave, é muito importante, especialmente no caso de genômica containers, porque cada passo do fluxo de genômica, do fluxo de trabalho de genômica, pode habitar um container. Esses containers podem ser orquestrados de maneira mais simples e esses softwares não precisam ser, por exemplo, publicados num servidor Linux que precisaria ser gerenciado e operado por um time que podia estar dedicado a atividades que geram mais valor. E a AWS for Genomics permite que você alcance seus resultados mais rápido, seja construindo os seus próprios pipelines de genômica com serviços e soluções da AWS, seja contratando parceiros AWS e AWS Professional Services, que ajudam a construir esses pipelines, ou mesmo implementando soluções de parceiros disponíveis como serviço e que podem ser contratadas caso a sua decisão seja por comprar e não por construir. A AWS for Genomics tem uma rede de parceiros especializados, né, que ajudam na implementação desses pipelines, tanto do lado de consultoria quanto com software como serviço. Eu trouxe aqui somente alguns exemplos. Essa lista ela é atualizada frequentemente no site da AWS. Agora eu vou entrar na tecnologia e nos exemplos de clientes que estão por trás de cada uma daquelas áreas-chave. Então, aqui nós podemos identificar, né, um ciclo típico, vamos dizer assim, de processamento de genoma a partir das 4 áreas-chave. Então, nós temos dados que saem de um sequenciador, né, e que são transferidos e armazenados para que possam ser alvo de análise secundária, com workflows automatizados, passando por um passo de agregação, preparação e governança desses dados, para que depois sejam alvo de interpretação e deep learning para a geração de insights. Começando por transferência e história de dados, então aqui nós temos dados vindos de um sequenciador que tipicamente são transferidos para um S3 utilizando a AWS DataSync. DataSync é um serviço que automatiza e acelera a movimentação de dados entre a AWS e o on-premises. Aqui nós temos outros serviços que poderiam substituir o DataSync ou complementar o DataSync, a depender do caso de uso, né? Nós temos, por exemplo, a Amazon Kinesis, que podia ser utilizado para workloads que precisem de streaming de dados. Mas, tipicamente, em workloads de genômica se trabalha com DataSync e carga de dados no S3. Essa movimentação de dados, ela é realizada com segurança, com criptografia de dados em trânsito e em repouso, e aí os dados armazenados podem ser trabalhados, né, em outros repositórios. Por exemplo, já mencionei FSx for Lustre para computação de alta performance. Podem ser carregados também os dados do Registry of Open Data como bases suplementares ou bases de referência. Os dados que estão no S3 podem ser explorados diretamente utilizando a Amazon Athena com SQL padrão, e aí esses dados vão ser catalogados, né, e movimentados e transformados conforme a necessidade, utilizando a AWS Glue. A ideia aqui é ter um catálogo que sirva tanto para aplicações de Data Analytics, quanto para workflows e interpretações, para que os dados possam ser localizados. Uma vez esses dados sendo processados, eles podem ser alvo da gestão de ciclo de vida, onde eles vão ser movimentados para uma camada de armazenamento mais adequada e mais econômica, a depender da sua frequência de acesso, e finalmente para o S3 Glacier, para armazenamento de longo prazo e para fins de auditoria e disaster recovery. E quando nós falamos de transferência e armazenamento de dados, nós não estamos falando só dos dados de sequenciamento, mas de todos os outros dados que vão compor as análises
realizada sobre os dados de genoma, sejam datasets públicos, né, sejam outros dados que estejam on-premises, dados clínicos, dados de imagem, por exemplo, ou dados que sejam compartilhados de outras organizações, que podem ser compartilhados de maneira privada, para que a gente possa enriquecer e qualificar os insights utilizando um conjunto de dados mais amplo. Um bom exemplo de cliente que implementou com sucesso essa área-chave é a Illumina. A Illumina é um player muito relevante no mercado de genômica, líder global em sequenciamento e análise secundária. E aqui nós estamos falando do Base Space Sequence Hub, que é uma plataforma integrada de software para análise de dados de genoma, né? Então, utilizando instâncias Spot do EC2 e o S3 Infrequent Access, a Illumina foi capaz de reduzir o custo do Base Space Sequence Hub em $400 mil mensais. Desses $400 mil, $90 mil somente com custos de armazenamento, né? Simplesmente movendo dados menos frequentemente acessados para uma camada de storage mais adequada. E isso tem impacto também, não só para a Illumina como redução de custos, mas para o mercado como um todo. Estamos falando de uma líder global e custos menores para Illumina geram custos menores para os seus clientes e impulsionam a expansão global da análise genômica. E mais organizações trabalhando com análise genômica reduzem o tempo necessário para a descoberta científica. Um outro exemplo é a DNA Nexus. A DNA Nexus é um parceiro, né, a AWS, que criou uma rede global para genômica baseada em APIs, né? A ideia dessa rede é compartilhamento e gerenciamento de dados de genômica e uso de ferramentas que aceleram a pesquisa genômica. Aqui é interessante porque a maioria das instituições não possui capacidade própria para executar gerenciamento e análise de dados de genoma na escala em que isso é necessário, né? A plataforma da DNA Nexus entrega hoje mais de 50 mil cores de computação simultâneos, né? E armazena petabytes de dados de maneira econômica, custo efetivo. Uma vez então que nós temos os dados armazenados, nós temos a análise secundária e automação de workflows. Aqui nós temos um ponto importante, que é quando no slide onde tem a parte do batch job com task containers, aqui nós não estamos falando de uma execução, nós estamos falando de múltiplas execuções encadeadas e interdependentes, né, que, enfim, são arquivos entrando e arquivos saindo o tempo todo de jobs que dependem do resultado de outros para executar. Alguns desses jobs levam horas para executar, outros levam minutos, podem ser executados em paralelo. E cada um desses jobs possui os seus próprios requisitos de computação e memória, né? Então, a AWS trabalha para ajudar a gerenciar essa complexidade, né, criando uma solução, um conjunto de serviços que permite ao usuário entrar com os parâmetros do seu workflow, utilizar o mecanismo de orquestração da sua preferência e, utilizando o AWS Batch, lançar esses jobs na hora certa, com a capacidade computacional que cada um deles necessita, otimizando os custos. E falando aqui exclusivamente de opções de orquestração, a gente tem a maneira nativa AWS de fazer isso, com a AWS Step Functions, que é uma solução de orquestração, ou com soluções open source, como Cromwell ou Nextflow, que também podem ser integradas ao AWS Batch para que esse fluxo seja o mais fluido possível. Caso a escolha seja por não gerenciar esse tipo de ferramenta, há outras opções, diversas soluções também de parceiros, que podem ser contratadas como serviço e permitem alcançar o mesmo resultado. O meu exemplo para essa área-chave de análise secundária e automação de workflows é a Cubic. A Cubic é um centro de pesquisa ligado a uma universidade alemã que utiliza computação de alta performance para fazer análise genômica, para determinar, por exemplo, diferenças genéticas entre tecidos normais e tecidos doentes, né? O volume de dados dessas pesquisas, como
praticamente todos os volumes de análise genômica crescem rapidamente. E eles precisavam redimensionar a capacidade deles de computação de maneira ágil e a mais econômica possível. A arquitetura foi construída para a Cubic com a AWS, ela tem a capacidade de processar até 100 mil amostras genéticas em um único projeto de pesquisa, e ela trouxe uma redução de 50% no tempo de espera. Essa redução no tempo de espera, ela acelera a pesquisa, porque os resultados saem mais rápido, e a Cubic pode, então, economizar também nesse processamento. E um outro exemplo é a AstraZeneca. Aqui nós estamos falando da iniciativa de genômica da AstraZeneca para pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Essa iniciativa, ela usa recorrentemente petabytes de dados, que são referentes a cerca de 2 milhões de genomas, né? E uma das intenções principais da AstraZeneca nesse caso era redirecionar os esforços do pessoal de bioinformática para exploração científica. Eles estavam gastando muito tempo dos bioinformatas, cientistas de dados, com gerenciamento de dados. E gerenciamento de dados gera pouco valor, né? Então, a AstraZeneca contratou a AWS Professional Services, construiu um pipeline de processamento de dados de sequenciamento altamente escalável, usando, por exemplo, instâncias F1 do EC2 para aceleração de hardware personalizada, step functions para orquestração, o AWS Lambda para computação sem servidor, o Amazon SQS para gerenciamento de filas e o AWS Batch para execução de tarefas. Esse output dessa saída de processamento da AstraZeneca, ele é armazenado tanto em bancos de dados gerenciados pela AWS, relacionais e não relacionais, e no Amazon S3. Muito bem, então, uma vez que nós temos os nossos dados armazenados e a análise secundária realizada, nós partimos para a agregação e governança de dados. Então, aqui nós estamos tratando de preparação para análise, né? Os dados vão ser aqui, tipicamente num data lake, eles vão ser armazenados, agregados e transformados, preparados para análise dos especialistas, dos bioinformatas e dos cientistas de dados, né? Aqui nós utilizamos o AWS Glue para inferência de esquemas, que é basicamente a descoberta e o gerenciamento de mudanças no formato dos dados, para catálogo dos dados, para a gente poder construir um índice que permita esses dados serem localizados para uso posterior, para exploração, para o que quer que seja, e para ETL, propriamente dito, para movimentação e transformação desses dados. Aqui nós precisamos, e nós não estamos, de novo, falando somente dos dados de sequenciamento, mas de todos os dados que compõem a análise genômica. Aqui nós precisamos de serviços, estamos falando de governança de dados, nós precisamos de serviços que permitam, primeiro, o compartilhamento seguro desses dados, né? Que é o caso do AWS IAM, que permitam monitorar e registrar as atividades que são realizadas sobre esses dados em logs persistentes, que é o caso do AWS CloudTrail, e de um serviço que permita identificar e remediar alterações nas configurações de segurança do ambiente que possam ser mudados, enfim, para alguma configuração que venha a gerar risco para o ambiente. O AWS Config tem a capacidade de monitorar essas configurações e de automaticamente remediar eventuais mudanças que venham a trazer risco. E aqui, para ilustrar esse caso de agregação e governança de dados, eu trouxe o caso da LifeBit. A LifeBit é um outro parceiro AWS que criou um ambiente federado de dados para destravar o compartilhamento de dados de genoma. E esse caso é bastante interessante. No início da pandemia, a Genomics England, que é pioneira em análise genômica populacional no mundo, começou a utilizar a plataforma da LifeBit para compartilhar dados de dezenas de milhares de pacientes de Covid-19 com um consórcio de 8 indústrias farmacêuticas
Daí para pesquisa relacionada diretamente à Covid-19, pesquisa de tratamento, pesquisa de vacina, modelos de detecção precoce, enfim. Alguns casos dessas pesquisas trabalham com mais de 100 petabytes de dados. E a Genomics England usa essa plataforma porque manter esses dados em silos não é viável, simplesmente inviabiliza a colaboração, porque não é viável movimentar essa quantidade de dados frequentemente, né? Mas o risco de compartilhar esses dados sem um nível adequado de governança também é muito alto. É necessário, então, manter as configurações de segurança monitoradas, remediar alterações automaticamente, manter registro do acesso aos dados para auditoria, né, e até para identificação de padrões de acesso que venham a representar potenciais riscos, e conceder acesso aos pesquisadores somente aos dados necessários para a pesquisa pelo tempo necessário. Passando então para a área de interpretação e deep learning, nós temos agora os dados presentes e preparados para análise dos bioinformáticos, dos cientistas de dados, que vão utilizar ferramentas como Jupyter Notebooks e RStudio para explorar esses dados, desenvolver modelos e fazer as suas análises, né? E aqui eles vão começar, aqui nós estamos tratando da viabilização das aplicações clínicas e de pesquisa. E, novamente, estamos falando de um passo da análise genômica muito intensivo em computação. Aqui, tipicamente, se utiliza a computação de alta performance, é necessário utilizar framework de Big Data e ambientes para preparação de grandes volumes de dados e treinamento de algoritmos de machine learning, por exemplo. Aqui nós temos dois serviços que são importantes. O Amazon SageMaker, que facilita a construção, o treinamento e a implantação de modelos de machine learning com infraestrutura, ferramentas e workflows gerenciados, né? E o Amazon EMR, que é uma plataforma também gerenciada de Big Data para a execução de trabalhos de processamento distribuído de dados com frameworks open source, como Spark, Hive, Presto, enfim, o que se queira utilizar. E aqui o caso que eu trouxe é o da Myriad Genetics. A Myriad Genetics é líder em testes para diagnóstico molecular de câncer de mama, né? Eles utilizam a plataforma da DNA Nexus, que é um parceiro AWS que eu apresentei há pouco, mas para além do uso da plataforma de análise genômica, eles utilizam inteligência artificial e machine learning, utilizando instâncias do EC2 com GPU para melhorar a velocidade e a acurácia desses testes. A Myriad hoje utiliza para os seus algoritmos de machine learning mais de 25.000 cores, a depender do modelo que esteja executando naquele momento. E eles conseguiram com isso uma redução de cada interação de algumas semanas para cerca de para algumas horas, né? O resultado disso são testes rápidos e melhores, né, porque eles utilizam esses algoritmos para melhorar a velocidade e melhorar a qualidade desses testes para mais de 1 milhão de pacientes que utilizam esses serviços por ano. E, por fim, falando em segurança, os serviços da AWS ajudam os clientes a manter uma postura de segurança que seja adequada à criticidade dos dados, que são dados sensíveis, né, sem impedir que os workflows sejam automatizados e acelerados, como nós vimos em algum desses casos. Então é possível manter uma postura de segurança adequada à criticidade dos dados, sem que você perca com isso a agilidade, sem que você tenha que fazer processos muito complexos, né? Todos os serviços da AWS que armazenam dados de clientes suportam criptografia, isso é um ponto muito importante. E nós temos ferramentas, como já mencionei, para monitoramento de segurança, detecção de ameaças e automação de ações de remediação para eventuais incidentes de segurança. O último caso, aqui falando de segurança, é o caso da Fabric Genomics. A Fabric Genomics tem um software de análise de dados genômicos que, para vários fins, enfim, para vários tipos de pesquisa,
e trabalham inclusive em escala populacional, né? O resultado depois de implementar isso na AWS foi que o tempo de interpretação de um genoma foi reduzido de 12 semanas para 2 horas, e eles ganharam a capacidade de entregar 10 mil relatórios de genoma em 2 dias. Fazendo as suas análises, eles são uma empresa global, então fazendo a implantação global deste software e de acordo, em conformidade com as regulações regionais, né, mantendo a sua postura de segurança adequada aos diferentes requisitos regulatórios de cada região do mundo. Gente, agora eu vou passar para o Murilo. Murilo, por favor, vai apresentar para vocês o projeto Genomas Raros. Muito obrigado. Tá. Obrigado, Léo, pela apresentação. Foi magnífico. Eu acho que ficou fácil a minha tarefa aqui, né, de agora para frente, aterrissar um pouquinho sobre o processamento, né, e como que a gente aqui no Hospital Albert Einstein, na parceria com a Varsomics, especificamente com o software do VarStation, estamos trabalhando nesse processamento e análise de genomas, né? Se eu tivesse aí na plateia e olhasse para essa apresentação do Léo, eu ia imaginar que isso não é possível estar acontecendo aqui no Brasil, né? E aí eu vou trazer para vocês um pouco de um projeto, que é o projeto do Genomas Raros. E antes de contextualizar um pouco sobre o projeto, eu quero falar um pouco sobre essas doenças raras, né? O que elas de fato, e quando a gente olha a palavra raros, né, parece que é alguma coisa que está muito distante da nossa população, né? Então, quando a gente olha para o número de doenças raras catalogadas no mundo, para elas estarem realmente endereçadas nessa categoria de doenças raras, a gente precisa que seja uma doença que ela afeta 1,3 indivíduos a cada 2.000 habitantes ou indivíduos de uma determinada população. E a gente sabe, baseado em dados de literatura, que existem aproximadamente de 6 a 8 mil tipos de doenças raras. No entanto, nem todas têm um componente genético, só algumas dessas doenças raras é possível diagnosticar e realmente, algumas vezes, dar um tratamento preciso para aqueles pacientes utilizando a genômica, e é isso que eu vou abordar com vocês. Aqui no Brasil, a gente sabe que esse público de doenças raras, né, a gente tem aproximadamente 13 milhões de brasileiros que têm alguma comorbidade do tipo rara. E quando a gente olha para níveis mundial, né, a gente chega na ordem de 400 a um pouco mais de 500 milhões de pessoas que são portadores de doenças raras, né? E por que é tão importante trabalhar com as doenças raras? Principalmente porque elas afetam, em 75% dos casos, crianças, né? E 30% dessas crianças não passam para a fase nem adolescentes, elas vêm a falecer por conta de um mau diagnóstico, na ausência de um diagnóstico, antes dos 5 anos de idade. E vocês acham que isso não tem um impacto na vida de vocês? Tem. Isso tem um impacto fundamental na vida de todos nós. Por quê? Todos nós somos pagadores de impostos. E no final do dia, um paciente não diagnosticado ou um paciente sem um endereçamento, um tratamento correto daquela comorbidade, ele pode ficar perambulando ali no que a gente chama de odisseia diagnóstica pelos serviços de saúde públicos, que são aqui no Brasil, no SUS, por cerca de mais ou menos 7 anos. E quando a gente olha por todos esses pacientes que são portadores de doenças raras, e olha assim, qual é a porcentagem desses pacientes que eu, através de um diagnóstico molecular preciso, eu consigo realmente dar um desfecho diferente, em vez deles ficar esses 7 anos esperando por um desfecho devido para aquele tratamento, ou muitas vezes só mesmo responder qual é a comorbidade que ele é portador e, por final, o tratamento e o acompanhamento ideal para aquela doença, né?
Hoje a gente já tem esse número, e é cerca de 80% do total das doenças raras, ela tem uma etiologia genética. Isso indica o quê? Que se a gente conhecer o nosso genoma, que são aquela sopa de letrinha, mais ou menos 3 bilhões de pares de base, e olhar para essas letrinhas uma por uma, a gente consegue identificar quais são as mutações, quais são as variantes que estão ali presentes nesse genoma e indicar um tratamento preciso para esses indivíduos. E como que a gente tem feito isso aqui no Brasil, né? Parece que está muito distante, a gente viu alguns exemplos que o Léo trouxe a nível global, né? Mas isso não está nada distante. O nosso projeto Genomas Raros, ele tem como objetivo sequenciar aqui no Brasil de pacientes SUS mais ou menos 8 mil indivíduos. E qual que é o objetivo principal desse projeto? É realmente estabelecer padrões com todas as boas práticas para todos os projetos futuros a nível de SUS de sequenciamento genético de nova geração. Isso olhando para os dados do genoma. Com isso, a gente estabeleceu alguns critérios de inclusão, que eu vou mostrar na sequência, para as doenças raras, porque como vocês viram, a gente tem mais de 8 mil doenças raras. Se a gente segmentar pelas 8 mil doenças raras, a gente não vai conseguir, com esse volume de dados, chegar em respostas que sejam estatisticamente relevantes para nenhum tipo de coorte que a gente faz análise. Alguns objetivos específicos nós trouxemos também com o desenvolvimento desse projeto, que além de sequenciar, obviamente, todos os pacientes que são atendidos a nível de SUS, né, na nossa população, a gente incluiu também pacientes que carregam risco hereditário do câncer, justamente para ter a possibilidade de criar um catálogo de mutações que são específicas da população brasileira. E quando a gente olha para os bancos de dados de nível internacional, a gente tem uma visão de todos os componentes e todas as variantes que já estão previamente catalogadas, classificadas, só que a maioria dessas variantes elas vieram de projetos de pesquisa ou dos Estados Unidos ou da Europa, e poucas variantes previamente catalogadas são de origem da América Latina como um todo. Então a gente pretende criar o maior catálogo da América Latina de variantes previamente classificadas e reportadas no laudo de pacientes com doenças raras ou de risco hereditário para a população brasileira. Consequentemente, a gente cria esse padrão que utiliza o sequenciamento do genoma completo para dar o diagnóstico, para levar uma resposta para esses pacientes, e indiretamente a gente reduz o custo do SUS através da redução daquela odisseia diagnóstica. Em vez de um paciente passar por diversos serviços, desde atendimento clínico e uma bateria de exames complementares, alguns até de imagem, para chegar na resolução do caso, a gente com um único teste, que é o sequenciamento do genoma completo, a gente identifica quais são aquelas variantes e orienta o paciente ao melhor desfecho, seja ele um tratamento ou um acompanhamento terapêutico nos próximos anos. E quais são os critérios de inclusão que o nosso projeto aqui do Genomas Raros do Brasil utilizou para incluir pacientes de nível SUS, né? Lembrando que esse projeto do Genomas Raros, ele é um projeto que ele é vinculado ao Ministério da Saúde pelo programa do PROAD SUS, que é um programa que atende pacientes que vieram dos centros de doenças raras aqui do Brasil. Em vez de olhar para o pool de 8 mil doenças previamente catalogadas como doenças raras, nós selecionamos 18 categorias, que são as 18 comorbidades que têm etiologia genética e são importantes para a saúde pública do Brasil, e contactamos os centros de doenças raras para justamente os centros catalogados pelo Ministério da Saúde de doenças raras triar esses pacientes e enviar as amostras para o nosso hospital, para aí sim entrar no processo de sequenciamento, análise e devolução do laudo, que é o que eu vou abordar, como que a gente tem trabalhado com esse projeto. E esses centros, né, de doenças raras que estão presentes aqui, categorizados como centros de suporte a doenças raras no Brasil,
eles são credenciados no Ministério da Saúde e pelo SUS, né? Então, os pacientes não são pacientes Einstein, né? Então, isso é bem importante deixar claro, porque muitas vezes a gente acha que é um projeto para pacientes Einstein, que é um nicho específico da população brasileira. Mas esse tipo de projeto ele tem uma abrangência nacional. Dos 16 centros que a gente tem atualmente credenciados que nos enviam o paciente, como vocês podem ver nesse mapa, a gente consegue abranger todo o território nacional, desde lá do Rio Grande do Sul, alguns centros na Bahia, Pernambuco, no estado do Paraná, alguns na região central, como por exemplo Goiânia, Distrito Federal, e obviamente os centros de doenças raras credenciados aqui no próprio estado de São Paulo. E quais são, o que a gente já fez até hoje, né? Esse projeto ele começou em 2020, né? Ele tem uma primeira fase que vai se encerrar agora no final de 2023, e até dia 20 de junho desse ano, a gente já recebeu mais de 5.200 amostras de pacientes que estão categorizados dentro desses grupos de doenças raras. A gente solicita, quando possível, também a amostra de sangue, né, dos pais biológicos. A gente já tem hoje um pouco mais de 5.700, totalizando um pouco mais de 11.000 amostras, né? E no dia de hoje a gente já sequenciou, a gente tem o genoma completo de mais de 4.300 indivíduos. Isso representa um pouco mais de 80% dos nossos dados já obtidos até hoje. Os demais a gente tem alguma pendência, seja do cadastro ou do médico, que ainda está devendo alguma informação, mas eles entram no fluxo de sequenciamento até o final do ano que vem. E aqui duas fotos para vocês verem um pouco sobre o andamento, né, e o fluxo de recebimento desses pacientes a nível de SUS. Tem dois gráficos aqui representados, onde a gente pode ver, né, que o nosso fluxo de paciente ele está em torno de uma média ali, aproximada de 200 pacientes mês, né, isso desde lá de novembro de 2020 até junho desse ano. E no outro gráfico, né, o paciente por coorte, a gente consegue observar que mesmo a gente categorizando aquelas 18 comorbidades que têm fundamento genético conhecido, a gente acaba recebendo de maneira geral um pouco mais centralizado em 3 grandes coortes, né, que são a coorte da neurologia, da imunodeficiência e do câncer hereditário. Então a gente já tem pouco mais de 1.400 pacientes de doenças neurológicas, 814 pacientes de doenças que são de cunho de imunodeficiência e pacientes que têm aquele critério de inclusão de câncer hereditário na família, um pouco mais de 790. E aí vocês podem falar, será que é alguma coisa específica de uma região ou de outra? Como os nossos centros ele tem uma abrangência nacional, aqui separado por cores, né, pelas respectivas especialidades clínicas que foram diagnosticadas a esses pacientes, a gente já consegue ter uma visão macro, né, que as neurologias elas realmente são um componente principal e ele tem uma abrangência nacional. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento do estado que aquele paciente veio e ele chegou para a gente, né, com a amostra de sangue para orientar o diagnóstico. E qual que é o fluxo dentro do projeto, né? Como eu mencionei para vocês, vocês podem observar aí do lado direito de vocês que tem aquela caixinha, onde naquela caixinha ele está representando o centro de doença rara credenciado no SUS. Então aquela caixinha não faz parte do projeto, mas é um pesquisador que tem parceria com o nosso projeto. Então lá dentro do centro de doenças raras a gente tem um médico e um monitor de pesquisa clínica que faz o relacionamento do médico, que é o dono do paciente, onde esse médico categorizou aquele paciente como pertencente ao critério de inclusão naquele projeto de pesquisa. O nosso monitor
valida essa informação que foi providenciada pelo médico e daí para frente entra o fluxo todo de cadastro da amostra, cadastro no portal do REDCap, cadastro no portal do Phenotypes, todas as plataformas web hospedadas na infraestrutura da Amazon, onde a gente consegue tanto os nossos monitores acessarem aqui de São Paulo, dentro do Hospital Albert Einstein, mas também providenciar acesso para esse tipo de médico ou pesquisador lá no centro de doença rara para ele imputar informações nos sistemas referente à clínica e principalmente o histórico familiar que aquele indivíduo tem com relação ao fenótipo que foi previamente e na clínica diagnosticado. Quando ele chega do nosso laboratório, né, aqui em São Paulo, a gente tem um fluxo que passa por todos os sistemas hospedados na Amazon, né, desde o Gensoft, como por exemplo, que é o sistema de gestão laboratorial, até o processamento e sequenciamento, né, como o Léo já mostrou anteriormente. Quando sai o dado do sequenciador, a gente salva esses arquivos, que são basicamente um conjunto de arquivos TXTs, que tem o genoma previamente sequenciado desses indivíduos. Esse dado ele fica hospedado numa infraestrutura local do Einstein e automaticamente replica para uma infraestrutura da Amazon, que é onde realmente ocorre a mágica, que processa aquele dado genômico, compara justamente com um genoma de referência ou uma entidade de referência e identifica o que é igual e o que é diferente do meu paciente em relação a essa referência. Pegando todas as listas do que a gente chama, né, de mutações ou variantes, a gente tem engines que foi desenvolvida pelo nosso time aqui do VarStation, que tem a habilidade de anotar e classificar essas variantes. E aí a gente oferece um front-end, através da plataforma do VarStation, para os médicos geneticistas curarem todas essas informações. Os médicos geneticistas entram na nossa plataforma, né, gerenciada toda na infraestrutura da Amazon, curam as informações que foram via pipeline de bioinformática processada, anotada e gerenciada, e validam se as informações de bioinformática são pertinentes ou não para aquele paciente. Quando o médico valida essas informações, classifica e define quais informações vão ser laudadas, ele devolve as informações para o sistema de gerenciamento laboratorial, que, através dos nossos monitores de pesquisa, enviam esse laudo para o médico responsável pelo caso clínico lá no Centro de Doenças Raras, credenciados pelo SUS. E aí sim o paciente tem a devolutiva, o desfecho e a indicação realmente dos próximos passos na sua jornada do diagnóstico. Aqui contando um pouco para vocês sobre o volume de dados que nós já geramos até hoje, né? Hoje, isso só falando de pacientes SUS do projeto do Genomas Raros. Nós sequenciamos 174 rotinas até hoje, onde em cada uma dessas rotinas foram processados foram processados 28 genomas completos. Nós já temos armazenados na Amazon e processado um pouco mais de 350 petabytes de FastQ, um pouco mais de 260 terabytes de arquivos BANS, que são os arquivos onde eu tenho a indicação de tudo que eu observei naquele paciente. Com isso eu consigo, durante a jornada daquele paciente, realizar novas demandas clínicas e novas pesquisas sem a necessidade de reprocessar, reanalisar o dado, tudo hospedado na Amazon. E 24 terabytes, né, de GVCF, que são realmente a lista das variantes que são reportadas naquele paciente quando se comparado a um genoma de referência. E aí o mais interessante, né, hoje aqui posso falar com 100% de segurança, né, que a gente tem o maior catálogo de variações genéticas da população brasileira desse projeto, né, a gente tem um pouco mais de 2,5 bilhões de variantes já identificadas. E, de acordo com o laudo clínico médico disponibilizado, um pouco mais de 1.200 variantes já reportadas no laudo e categorizadas em bancos de dados públicos, como, por exemplo, o ClinVar.
E não é só isso, né? Todos esses dados eles são hospedados na nuvem, né, da Amazon. A gente tem uma infraestrutura baseada no Rail, onde a gente consegue, de forma muito rápida, prover acesso a todas as informações necessárias para os pesquisadores realizarem achados novos, né? Uma coisa é dar o diagnóstico, outra coisa é fazer uma análise de cohort baseado num número de indivíduos que têm uma mesma suspeita clínica e identificar achados novos, que são, por exemplo, variantes que ocorrem num gene específico na população brasileira para pacientes que têm o mesmo tipo de imunodeficiência, né? E com isso a gente gera e provê conhecimento para a população em nível nacional. E essa infraestrutura de ciência de dados, né, ela é toda baseada no EMAR, então a gente tem uma estrutura de acesso e liberação baseado no SSO, no IAM do Einstein, então cada pesquisador precisa estar previamente cadastrado dentro da nossa instituição, e é liberado o acesso de acordo com o nível de privilégio setado para aquele paciente, tá? Para aquele pesquisador. Aqui algumas publicações, né, que a gente já tem com relação aos resultados que nós já entregamos para nível global e principalmente para a população brasileira. A gente tem esses 2 papers já previamente publicados, o segundo aí está como artigo científico submetido, mas essa semana acabou de sair a aprovação dele, então ele, nos próximos semanas ou dias deve estar público esse paper. E o primeiro vale destacar porque é a primeira validação de sequenciamento do genoma completo para fins de diagnóstico clínico, né? A gente vê muitas referências a nível global, nos Estados Unidos e principalmente Europa, mas é a primeira iniciativa brasileira, né? E a gente deve chegar na ordem de 8.000 pacientes aí até o final do ano que vem. E aqui umas divulgações científicas que a gente faz, né? A gente tem um artigo científico muito interessante com relação aos polimorfismos de tamanho pequeno, mas semelhantes que se movimentam de acordo com o genoma, que podem ou não ter influência naquela coorte específica, que deve sair nos próximos meses, e 3 trabalhos científicos já publicados em congresso para realmente disseminar esse conhecimento e para desmistificar as análises genômicas, né, e sair do PowerPoint igual o Léo mostrou, que só vê Estados Unidos e Europa, e figurar e posicionar o nosso país realmente como uma instituição, no caso do Einstein, mas também um país que está investindo através do seu programa do Genomas Brasil na saúde populacional e na redução do custo de diagnóstico ao longo dos próximos anos. E é isso, muito obrigado. Obrigado, Murilo. Vocês estão me ouvindo? Obrigado. Obrigado, Murilo. Valeu a apresentação. Gente, isso aqui para finalizar, se você quer aprender a AWS, acesse a AWS Skill Builder, diversos cursos gratuitos que ajudam muito a conhecer melhor a AWS. Certificações da AWS são importantes para que você possa validar o seu conhecimento. Muito obrigado a todos. Até mais. Obrigado, pessoal.